Pois é, meus amigos, o que você faria se vivesse em um apocalipse zumbi? Você continuaria sendo um ser ético? Manteria a moral, mesmo sabendo que sua vida está em risco? É da natureza humana. Pois é, vocês sabem que The Walking Dead narra, né, esse apocalipse zumbi, marca essa transição da queda do Estado, das instituições, empurrando o ser humano para um estado de natureza, um estado de plena liberdade. Esse estado de natureza ele foi contemplado em muitos filósofos, né, sobretudo os contratualistas, né, o contrato social, que estabelece o seguinte, a ideia de que em algum momento o ser humano ele decidiu conviver em sociedade tendo um regulador, entre aspas, para resumir a história, uma instituição que detivesse o poder da força ou da punição, ou que pudesse regular a vida em convivência. Nós sabemos que ser ético, a ética, ela tem a ver com o fato de que existe mais de uma pessoa no mundo. E quando nós entendemos isso, nós vamos perceber o seguinte: os meus desejos, anseios e necessidades entram em conflito com os desejos, anseios e necessidades do outro. E aí eu tenho que articular uma melhor forma de lidar com isso. Só que o ser humano, e isso é mostrado fortemente em The Walking Dead, quando ele estava num estado de natureza, ou seja, o que é o estado de natureza? É um período hipotético pré-estado. É quando não existe instituição alguma e você vive em plena liberdade. The Walking Dead marca isso, ou seja, essa transição é como se o ser humano voltasse ao estado de natureza. Quando ele fosse regido nesse sentido, não há mais uma força reguladora, não há mais polícia, não há mais, cadeia, não há nada, não há punitividade, não há direito, não há deveres, não há nada. Então, quando há essa transição, acontecem coisas interessantes. Mas assim, no estado de natureza, por exemplo, suponhamos que eu esteja com sede e precise de água. Quando eu chego perto de um grupo de pessoas que moram próximo a um lagozinho, a um rio ali, um ribeirozinho, etc. E quando eu chego lá, aquela água é deles. Só que suponhamos que eu seja mais forte, eu detenha uma arma que possa derrotá-los. Em necessitando muito de água, e eles não querendo me dar, o que eu vou fazer? Eu vou matar, eu vou dominar. Só que depois que eu fizer isso, eu posso estar bem tranquilo aqui e uma pessoa mais forte que eu vir e fazer a mesma coisa, tomar aquilo que eu tenho. Então esse é o estado de natureza, quando você está em plena liberdade. Porém, a minha liberdade ultrapassa a do outro. The Walking Dead vai marcar isso porque, presta atenção nas primeiras temporadas, sobretudo na primeira ali, na segunda, pegar o personagem ali, o Rick, o principal, ele tenta se manter um ser ético à moda antiga. Ele salva as pessoas, ele faz o que é correto, ele em prejuízo próprio, às vezes ele faz alguma coisa, porque ele também tem aquela aura de ser policial e ter que agir de determinada maneira moral, etc e tal. Só que quando o mundo cai num apocalipse zumbi, esses conceitos eles meio que vão mudando ali na série. Agora você tem um grupo de pessoas que precisam de água, que precisam de comida, e você não acha isso em qualquer lugar, é escasso. De maneira que os zumbis eles se tornam um problema secundário. O grande lance é aquela frase que ficou célebre por Thomas Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. E se encaixa muito bem aí dentro de The Walking Dead, que é o quê? O problema maior agora não é o ser humano lidar com um zumbi. O problema agora é o ser humano lidar consigo mesmo. O zumbi, depois das primeiras temporadas, passa a ser só um chaveirinho ali, algo assim, né? O grande lance mesmo é o problema com o outro. Porque eu estou sedento, eu estou faminto, eu careço de determinadas necessidades básicas que o outro tem. Se eu me deparo com um grupo que tem determinada coisa que eu preciso, isso acontece várias vezes em The Walking Dead. Quando você encontra outro ser humano, outro grupo, cria-se imediatamente uma tensão, porque você pensa, ele vai me matar para pegar o que eu tenho, ou ele deve estar pensando que eu vou atacar para tomar o que ele tem. Então todo mundo entra num estado de medo. E Thomas Hobbes vai dizer isso, né? Que o grande problema é que o homem tem medo da morte violenta. Por isso ele abre mão da sua liberdade para que haja um Estado, um Leviatã, que possa regular essas questões, né? Porque, veja bem, no estado de natureza, The Walking Dead você não tem
uma propriedade privada. E mesmo se você tivesse, nada te garante que não vai ser invadida. Se você tem um alimento, alguém pode tomar. Ou seja, você vive em estado completo de medo. E é interessante que o Thomas Hobbes ele parte meio que do pressuposto que o ser humano tende ao mal, né? Não há uma confiança, porque isso está muito claro em The Walking Dead. Você, quando encontra outra pessoa, você tem medo. Por quê? Porque você pressupõe que a pessoa é má. Ela vai tomar uma atitude não ética. E a pergunta que a gente faz é: nós nos manteríamos éticos numa situação como essa? O que nós faríamos? Você tem seu filho, você tem aquele episódio que o Rick mata, não lembro qual temporada, ele mata uma galera que estava pegando o filho dele ali e tal, o Carl, né? E você olha, poxa, como é que um homem que era um ser tão ético agora se torna tão violento? Por quê? Porque se ele não fizer aquilo, o filho vai morrer. E aí? São interesses que estão em grande conflito, né? Então a política, até mesmo em Aristóteles, serviria para isso, para gerenciar conflitos, a grosso modo. Até que ponto nós seríamos éticos, uns seres morais, num sistema como The Walking Dead, por exemplo? Cara, isso é muito marcante, porque nas primeiras temporadas, por exemplo, o Rick, ele se mantém ali de certa forma ético e depois você vê ele cometendo atrocidades. Mas essas atrocidades, elas estão, entre aspas, justificadas dentro daquele ambiente. Porque se ele não cometer uma determinada atrocidade, outro cometerá com ele, porque não há um Estado regulador. Não há uma força reguladora, digamos assim. Isso serve para que a gente venha a pensar o papel do Estado sobre nós, ou não, para que isso serve, e para nós mesmos, se nós seríamos seres éticos num mundo como The Walking Dead, um mundo em que não há sistemas, em que nós regressássemos a um pleno estado de natureza. Sabe aquela frase que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro? Em The Walking Dead não existe isso. O que existe lá é a lei do mais forte. Todo mundo tem medo de todo mundo. O homem é o lobo do homem. Então, quando você se depara com outro grupo de pessoas, a sua tendência é ter medo de que ele te mate para tomar o que você tem. E ele também tem esse medo. Então, vocês entram em conflito imediato. Não há diplomacia. São situações hipotéticas para pensarmos o nosso papel no mundo. Será que se tirar o verniz da sociedade, dos julgamentos, etc., nós nos manteríamos éticos? Quem nós somos, de fato? Nós somos virtuosos ou não? E aí, você já assistiu The Walking Dead? Esse vídeo fez sentido para você? Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Você já ouviu falar, né? O que você tem a dizer aí? Quero saber, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu curtir aí e me siga lá no Instagram, tem sempre novidades. Até o próximo vídeo, um grande abraço.